Olá, sou o Dil Casella do blog do Cinquentão, do canal do Cinquentão. Eu tenho a honra de estar aqui hoje com Minarelli, da empresa Lenzi Minarelli. Nós vamos falar sobre carreira, as carreiras para os cinquentões e para as cinquentonas. O Minarelli dispensa apresentação, mas é uma pessoa sensacional, é o pioneiro do outplacement no Brasil. O Minarelli, ele recebeu esses dias, agora, ele estava me mostrando, ele recebeu o troféu do melhor fornecedor de RH na categoria de outplacement. Ele foi bicampeão 2017 e 2018. Minarelli, muito prazer em estar com você. Muito obrigado por nos receber aqui. Obrigado mesmo, de verdade. É uma honra estar com você hoje aqui. Ok. É um prazer também receber você, Dil, e saber do seu projeto dos Cinquentões e poder contribuir de alguma maneira com o que eu tenho feito para essas pessoas nos momentos de transição de carreira. Muito bom, Minarelli. Minarelli, me fala, vamos começar com algumas perguntas, mas há quanto tempo existe a Lenzi Minarelli? A Lenzi Minarelli é uma empresa que começou em 1982, portanto, 36 anos de dedicação a essa atividade chamada outplacement. E o outplacement, em 82, não existia no Brasil. Nós fomos os pioneiros, abrimos mercado, educamos o consumidor, difundimos as melhores práticas de gestão da saída das pessoas. E o mais curioso, Dil, é que esta empresa começou com uma demissão inesperada que aconteceu comigo. E hoje eu uso muito esta experiência adquirida ao longo do tempo para orientar, aconselhar as pessoas que estão em transição de carreira ou às vésperas da aposentadoria. E interessante que uma demissão ela pode ser um marco na vida, um marco na carreira, porque ela desencadeia reações e as pessoas procurando um novo trabalho acabam se redescobrindo, desenvolvem suas habilidades, descobrem que o mundo é muito maior que o ex-emprego e podem ganhar com a perda. É isso que nós temos feito com as pessoas. Muito bacana, que interessante. É verdade, o mundo às vezes é muito maior do que a empresa que a gente trabalha. Mas foram muitos cinquentões, eu tenho certeza, cinquentões e cinquentonas que passaram por aqui conversando com você. Lógico que as pessoas desejaram dar uma virada nas próprias carreiras, né? Dentro de uma organização ou até empreendendo. Você pode contar para a gente algum caso, ou alguns casos, de que são, logicamente, que preservando a identidade dessas pessoas, mas que você se lembre que, puxa vida, foi interessante esse caso porque ocorreu o seguinte, de cinquentões que tenham modificado as suas vidas, as suas carreiras, depois de uma conversa com você, depois de um aconselhamento, depois desse trabalho de outplacement? Olha, Dil, as pessoas que nós recebemos aqui são executivos que quase sempre estão há muito tempo numa organização, portanto, trabalhando como empregado há muito tempo. E as pessoas, quando chegam, elas querem um novo emprego, semelhante ao que tinham, até porque elas estão mais familiarizadas com este modelo de trabalho, né? Aos poucos, e em função do processo que nós desenvolvemos com elas, elas vão abrindo o olhar, a cabeça, percebendo que o mundo é maior e que o emprego hoje está se transformando em outras modalidades de prestação de serviço e que existe muita vida além do prazo de validade corporativa. É verdade. E, então, na chegada, quase todos querem um novo emprego. Depois que passa pelo processo de autoanálise, de exame de alternativas, alguns se entusiasmam com a ideia de trabalhar de forma independente. E outros vão para essa vertente porque não encontraram o emprego que queriam, né? Então, o empreendedorismo tem duas fontes de iniciativa. Um é o desejo, o sonho, e outro é a necessidade que advém de não ter encontrado um emprego convencional. Eu entendo, eu conheço muita gente que, por uma questão de dificuldade em arrumar recolocação, acabou optando por uma carreira solo e muito bem sucedida, por sinal. Isso é uma das possibilidades. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Minarelli. Sem ser indiscreto, eu não quero falar de idades do Minarelli, vou preservar isso. Ele passou um pouquinho, talvez alguns anos dos 50 anos, não vou entrar nesse detalhe. Eu não posso responder. Oh, que legal! Eu tenho 50 anos mais 24. Você está de brincadeira, Minarelli. Você tem 74 anos, com essa energia, com essa disposição, com esse sorriso maravilhoso, com essa...
Quando a gente faz o que gosta, a gente não envelhece, a gente vai mais longe e a felicidade do trabalho contamina todos os aspectos da vida. Isso aqui já valeu a entrevista. Só essa colocação já valeu a entrevista. Muito obrigado por essa resposta. Me fala uma coisa, mas você passou pelo cinquentão. Você teve um momento que você teve 50 anos. Você se lembra de alguma reflexão dessa época, alguma coisa? Porque aos 50 anos, o cinquentão, a cinquentona, ela passa por um processo. Será que eu estou no meio da minha vida profissional, financeira, filhos criados? Que reflexão que fica aos 50 anos? Você tem alguma coisa que você possa colaborar com a gente sobre nos meus 50 eu sei que eu estou querendo puxar um pouco da sua memória, mas você se lembra de alguma reflexão? Puxa, 50 anos, ou isso aconteceu aos 40? O que aconteceu na tua vida pessoal aos 50 anos? Olha, a passagem foi tão suave que eu não me lembro de um fato assim marcante, né? A reflexão maior foi entre os 38 e os 40 anos, que foi logo depois da minha demissão. Aí sim foi um momento de reflexão intensa, de medo do futuro, de dificuldade de posicionamento, de troca do software mental. Foi um momento difícil, mas foi um momento rico, porque eu percebi que eu trazia uma bagagem intacta, demissão não tira pedaço, e que eu podia fazer outras coisas. Mas eu trazia, naquela época, a mentalidade, a cabeça do empregado. E, aos poucos, eu fui alterando essa mentalidade, percebendo que eu podia trabalhar de forma independente, que eu podia aprender a vender o serviço, administrar a minha agenda e a viver de uma outra forma. Então, na virada dos 40 é que deu o clique que me deu independência e a percepção de que eu podia ir muito mais longe do que o prazo de validade corporativa, que vai dos 60 aos 65 anos. Mas, de qualquer maneira, aos 50 anos, a gente sempre lembra-se que está na metade do século e que tem mais meio século para viver. E aí você fica pensando em o que fazer, como será, não é? E depois passa. Não doeu muito, não. Depois passa, a gente concentra no trabalho, na produtividade e acaba vivendo e vai tocando a vida, não é isso, Minarelli? Eu queria voltar uma questão, você falou rapidamente sobre a Lenz Minarelli, mas eu queria falar assim, fazer uma pergunta, talvez num outro momento a gente volte nisso, mas o que é outplacement e quais são os serviços prestados pela Lenz Minarelli? Outplacement é uma atividade ligada à gestão do desligamento de colaboradores. E é uma atividade corporativa. Então, quem paga o serviço de outplacement é o empregador que, precisando demitir uma pessoa por uma necessidade diferente do passado, que causava muita mágoa, muito choque, necessidades essas oriundas de fusões entre empresas, de mudança de processos, de aquisição de tecnologia, de mudança de endereço, né? Mudança de país, às vezes, levam a dispensar colaboradores. Então, o outplacement ajuda empresas a demitir direito e ajuda os demitidos a encontrar um novo trabalho, seja em que modelo for. A Lenz Minarelli foi a pioneira. Nós educamos o consumidor, abrimos mercado, criamos um procedimento, uma metodologia adequada ao mercado brasileiro. Depois, eu me associei a redes internacionais, mas originalmente foi decisivo para esta virada na minha carreira a ciência da minha formação de educador. Eu fui normalista, pedagogo, depois a experiência de RH, trabalhei em seleção, treinamento, desenvolvimento, estudei marketing e tive a sofrência da demissão. Então, ciência, sofrência e experiência em gestão de pessoas foram os elementos básicos que me permitiram me tornar empreendedor, autor, palestrante. Eu escrevi 7 livros sobre carreira, tenho feito palestras e, em decorrência da experiência adquirida com outplacement, tenho feito sessões de aconselhamento e preparado pessoas para a aposentadoria, que é a grande transição para a segunda metade da vida e da carreira.